Mais um bate-papo, porque o que aconteceu? Essa semana que teve o feriado, eu senti de fazer um story, comecei a falar com as pessoas, né, como que elas estavam se sentindo com relação a estarem endividadas, né? E eu fui falando exatamente como eu estava me sentindo nesse momento. E é um momento tão difícil, pandemia, e um monte de coisa acontecendo, um monte de gente ganhando a conta. E na verdade, eu passei por esse problema, essas dificuldades todas num período no passado. E agora, enquanto eu vejo que tem muita gente entrando em dificuldades, é exatamente o momento onde que eu estou saindo de toda essa dificuldade. Então eu quero estar compartilhando com vocês como foi o meu passo a passo, esse caminhar, esse desenvolver e o que aconteceu comigo. Então, no ano de 2009 eu li esse livro, não sei se está dando de 2019, a Isabela me corrigiu. 2019 eu li esse livro, 40 Dias de Fé e Milagres, do pastor Michael Abud. Esse livro, ele entrou na minha cabeça como uma bomba, ele explodiu o meu cérebro. E eu li ele uma vez. E enquanto muitas pessoas estavam contando testemunho sobre o que esse livro fez na mente dessas pessoas, eu ainda estava digerindo a primeira leitura que eu fiz dele. Então eu li ele uma segunda vez e a partir deste livro eu comecei a ter acesso a muitas informações, me abri para muitas informações que no passado eu até percebi que eu recebi essas informações, mas eu não soube administrar elas na minha vida. E até a leitura desse livro está lá no meu canal do YouTube. Eu tenho lá uma playlist lá, 40 Dias de Fé e Milagres, tá? Se você quiser, depois você fala comigo no direct que eu mando o link bem certinho para você dos 40 dias lá que eu fiz a leitura desse livro. Porque esse livro foi maravilhoso na minha vida. Foi ali um momento de despertar. E em 2019 eu tive muitas informações. E como que eu estava me sentindo em 2019? Como eu falei nos stories, eu estava me sentindo como se eu tivesse sido enterrada em meio a uma cova de ossos. E lá eu estava, né? Enterrada lá. Não conseguia me mexer, não conseguia nem saber onde é que eu estava. E eu estava pedindo aquele socorro, eu estava querendo sair dali, mas eu não conseguia me mexer. E de repente, quando eu li esse livro, parece que começou como se fosse uma luz. Vamos viajar um pouco aqui, eu sou muito viajona. Vamos viajar. De repente, surgiu um disco voador muito louco e começou aquela luz da abdução, assim, iluminar aonde eu estava, né? É uma metáfora, tá, gente? Iluminar onde que eu estava. E eu percebi que, através dessa luz, do conhecimento, né? Que seria essa luz do disco voador, que eu estava, o lugar onde que eu estava, que até então eu não tinha entendido, né? E esse lugar eram as minhas dívidas, né? Que eram todos aqueles ossos em cima de mim. E eu não conseguia sair de lá sozinha. E só foi através do conhecimento que eu consegui sair de lá, né? E a partir do momento que você é abduzido deste lugar e é levado para um outro lugar, você está num lugar de morte, de ossos, de escuridão, de trevas, e você não está ali completamente montadinho, você está completamente desmontado, você sai de lá. E você precisa se reconstruir, né? Então era isso, assim que eu estava me sentindo com relação às minhas dívidas em 2019. E antes de eu continuar, eu queria perguntar para vocês, o que é uma dívida alta na concepção de cada um? Não precisa falar para mim o quanto que vocês devem, se alguém deve, né? Alguma coisa, me passar o relatório das suas dívidas. Só me fala assim, para mim hoje uma dívida alta é tanto. Quanto que é? Então, quanto seria mais ou menos aí esse valor aí de dívidas para vocês? Então, eu vou falar a minha realidade, né? Eu trabalhava em uma empresa onde eu ganhava muito bem, né? Eu já tinha conquistado, já estava há alguns anos lá, e para mim aquele salário era maravilhoso. Eu acredito que hoje muitas pessoas formadas talvez engenharia, agronomia, alguma coisa, não estava ganhando o salário que eu ganhava lá.
Eu era uma funcionária muito bem vista naquela empresa. Eu gostava muito de trabalhar lá. E os meus patrões também gostavam muito de mim, mas por um motivo do que o universo determinou, o meu período naquela empresa se findou e eu saí de lá. E quando eu saí de lá muito feliz, muito animada, porque eu tinha o sonho de empreender, eu queria ser empresária. Antes de eu trabalhar nessa empresa, eu já tinha tido oportunidade de trabalhar, de empreender, alguns anos antes. Mas não deu certo e eu já tinha a experiência do que não havia dado certo. Então o que eu fiz? Eu fiz faculdade, eu me formei, depois eu fiz alguns cursos do Sebrae e eu me sentia pronta para empreender novamente. Então quando eu saí de lá, eu peguei o dinheiro que eu tinha recebido da minha rescisão, tudo, estava cheio de sonhos, de expectativas, e eu peguei e fui empreender. Então, aqui para a cidade que eu vim morar, eu encontrei uma sócia e nós começamos a trabalhar juntas. E nesse momento em 2017, que eu comecei a trabalhar junto com ela, até eu ver que eu estava perdida, foram, acredito que uns 8 meses, mesmo eu tendo vários cursos na questão do empreendedorismo, mesmo eu tendo faculdade, mesmo eu sendo organizada com as minhas finanças, e aquilo foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, que eu entrei em 2018 totalmente endividada, né? Dívidas com pessoas jurídicas, pessoas físicas, devendo para minha mãe, devendo para meu pai, devendo para o cachorro, devendo para o gato, devendo para todo mundo. Eu entrei em 2018 assim. E eu fiquei tão perdida e eu fui fazendo tudo o que eu sabia com relação tanto a me organizar financeiramente, né? Tudo que é ensinado. Para de gastar, aumenta seus ganhos, corta aqui, corta ali, corta lá. E quanto mais eu cortava, mais escassez eu sentia, mais as coisas davam errado. E estragava a geladeira, batia o carro. E aquilo foi, sabe, virando. Isso foi 2018, assim, foi uma superação atrás da outra, uma sobrevivência. Você vai sobrevivendo. Isso foi 2018, aquela coisa assim que eu ia deitar, eu ia dormir e eu pensava assim, eu sempre fui uma pessoa que a minha questão da minha espiritualidade sempre foi muito aflorada em mim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então eu tinha que trabalhar no outro dia, encarar funcionários, encarar pessoas que vinham me cobrar. Então eu orava e falava, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda a dormir, porque eu preciso descansar, porque amanhã eu preciso acordar cedo para encarar essa situação em que eu me coloquei. Então eu orava assim, eu pegava e fazia isso, eu orava desse jeito e rapidinho eu dormia, graças a Deus, rapidinho eu dormia, não tinha muita dificuldade para dormir. Mas é porque eu orava assim, pedia, pelo amor de Deus, Senhor, eu preciso deitar e dormir, que era aquele momento que eu precisava descansar para no outro dia levantar e ir novamente, né, encarar toda aquela situação. Então eu passei 2018 assim. Quando eu entrei em 2019, que eu li esse livro, né, esse livro ele fala muito sobre a mente, e até então eu culpava muito o diabo, né? E ele era aquele cara das costas largas, tão largas, que muitas vezes eu falava, olha, pode até ser que a culpa não foi dele, mas eu vou culpar ele mesmo, né? A gente tem que encontrar um culpado, não vai ser eu. Então, quando eu li esse livro, jogou tanto a responsabilidade sobre mim, falando que eu tinha que mudar a minha mente, transformar meus pensamentos, tudo com uma linguagem bíblica que é a linguagem que eu estou, né, associada, que eu li esse livro e enquanto muitas pessoas estavam lá contando testemunhos, que a gente fez uma campanha com a igreja toda, muita gente contando testemunhos, eu ainda estava chocada com a situação do que eu estava vivenciando com esse livro aqui. E o que mais me chocou nesse livro aqui foi que no meio desse livro, que eu não me lembro para falar bem certinho qual que é o capítulo, o pastor falou sobre a lei da atração,
E eu quase morri quando eu li isso daqui. Então eu não sabia se eu continuava lendo ou não, porque para mim, no passado, a lei da atração e todas as leis que eu descobri depois, era uma questão muito mística. E aqui o pastor explicava, o único pastor que eu vi até hoje falando sobre isso, nunca vi nenhum pastor falando sobre isso, falando que a lei da atração não tinha nada de mística. Então, eu li esse livro e fiquei digerindo ele. E daí eu sempre fui muito curiosa, muito de querer saber os porquês, por que isso, por que aquilo outro. Então, eu fui investigar, né? Eu nunca peguei, nem mesmo a Bíblia, mesmo eu lendo a Bíblia muito, eu sempre queria saber os fundamentos teóricos, como é que era a situação das pessoas na época, porque sempre fui muito ligada nisso. E daí quando eu li esse livro, eu comecei a querer entender um pouco de neurociência, de psicologia, para ver se isso era isso mesmo, né? Então, a segunda vez que eu li esse livro, logo depois acabou os 40 dias, deu 3, 4 dias, eu falei, eu vou ter que ler esse livro de novo, porque eu estou ficando louca. Então, eu li esse livro pela segunda vez. E quando deu o 20º dia, eu comecei assim perceber que o meu cérebro começou a ter pequenas erupções e eu comecei a ter isso é uma metáfora, tá? Eu comecei a ter pequenos pensamentos assim diferentes, né, do que eu tinha, e eu comecei a ver que eu realmente tinha responsabilidade sobre aquela dívida. E eu não queria, na verdade, o ano de 2009 eu não tinha coragem, de 2019, eu estou muito atrasada no meu calendário, o ano de 2019, eu não olhava para aquilo, eu não tinha coragem de olhar, eu sabia que eu estava endividada, eu sabia que eu devia para banco, para um monte de gente, o telefone tocando, e eu falava, não, eu não vou atender isso aqui, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? O nome do livro é esse livro aqui, ó, 40 Dias de Fé e Milagres. Ele não tem para vender. Então eu gravei o áudio dos 40 dias, eu gravei, tá lá no meu canal, lá no YouTube. Depois, quem quiser passar para mim, quiser que eu passe o link da playlist, me chama lá no direct lá, que daí eu passo o link bem certinho, que daí você vai cair bem certinho lá na playlist desse livro aqui. Então eu me perdi um pouco, mas eu comecei a olhar, eu não olhava para a minha vida financeira. E eu comecei a entender que eu tinha que mudar meus pensamentos, a minha mentalidade, fui procurando, tive muitas experiências espirituais, porque eu dobrava o meu joelho e ficava, Deus, muda minha mente, então, muda minha mente, muda meu pensamento, muda, ai Jesus, em nome de Jesus, e fazia oração 40 dias, 20 dias, 7 dias, 5 semanas, 7 semanas, e fui fazendo. Foi um ano assim, totalmente anormal na minha vida. Porque eu tive muitas experiências espirituais. E quando eu falo engatinhando rumo a um homem limpo, é porque aquele momento eu ainda não estava nem engatinhando. Aquele momento eu estava me reconstruindo. Por isso que eu falei da história da abdução, do extraterrestre, vai lá, porque era uma tecnologia que eu precisava usar, que eu tinha que reconstruir todo o meu corpo para mim depois começar a ter os primeiros impulsos para poder estar engatinhando. Então, quando eu me dei conta que foi esse ano, em 2020, que eu tive coragem de entrar lá no site do Serasa e verificar minhas contas exatamente, como que estavam, porque na verdade as pessoas estavam me ligando nos meus cálculos, assim, sobre o que me ligavam, o que falavam, as propostas que faziam, estavam em mais ou menos 80 mil que eu devia. Então, para mim, isso era demais, isso era muita conta, porque o que acontece? Quanto mais você sente escassez, mais a escassez se apresenta. Isso eu entendo hoje, isso eu não entendia em 2018. Em 2018 eu fazia planilha, eu cortava gasto, eu fazia de tudo e eu não conseguia guardar um único centavo para conseguir pagar minhas contas, porque quando chegava no dia de pagar minha conta, acontecia alguma coisa
para estragar tudo aquilo. Eu perdia dinheiro, sabe? Eu pegava, a pessoa me pagar, era assim tão terrível que a pessoa chegava e me pagava, olha aqui, ó, vim te pagar tanto que eu te devo. Eu virava as costas, o dinheiro simplesmente sumia, eu perdi o dinheiro, né? Eu perdia dinheiro na rua, perdia dinheiro na lotérica, vai pagar a conta, chegar lá não tem dinheiro mais, você sai com o dinheiro contado, você chega lá não tem dinheiro mais porque você perdeu. Porque o que acontecia? Eu pensava tanto em conta, em dívida, que eu sentia tanto aquela escassez que quanto mais eu fazia planilha, eu não olhava assim quanto de dinheiro que eu preciso para pagar a conta. Eu olhava assim, quanta dívida eu tenho para pagar? E sempre aparecia uma dívida a mais. Hoje eu entendo de uma forma totalmente diferente, mas não era assim que eu entendia no passado, né? E o que eu tô falando, por que eu falo engatinhar, né? No caso, na minha vida, no 2018, eu meio que me reconstruí, 2019 eu meio que me reconstruí, e agora em 2020 é o momento em que eu tô engatinhando. E eu quero que quem é mãe aqui vai se identificar. Quando a criança, pai também, né? Você que tem uma convivência com uma criança, com um bebê que começa ali, tá querendo dar os primeiros passinhos, começando a forçar a cabecinha, ele deita de barriguinha a gente coloca, né? A criança já se vira de barriguinha. E o que acontece? Você não precisa fazer muito para a criança, porque ela está em desenvolvimento. Você vai colocar a mão ali no pezinho da criança e o próprio esforço da criança vai fazer ela tomar um impulso para ela se levantar. Não é o pai que ensina a criança a engatinhar, não é a mãe que ensina a criança a engatinhar. A criança ela já tem o próprio senso. A única coisa que ela precisa é de um apoio. Então, hoje, essa live, ela serve como um apoio para mim e um apoio para você, que precisa sair desse ciclo. Porque eu estou saindo desse ciclo de dívidas em meio à pandemia. Enquanto eu vejo que tem muita gente se endividando, tem muita gente reclamando, falando que não tem condições, que as coisas não estão acontecendo, eu olho para a minha vida financeira e eu falo, nossa, que legal, eu estou recebendo dinheiro inesperado. Nossa, que legal. Eu estou conseguindo falar com os credores e estou conseguindo fazer acordos que nem eu imaginava que era possível fazer. Então, eu quero tentar passar aqui para vocês o meu melhor, o que há de melhor dentro de mim, para que você se sinta incentivado também a estar tendo esperança para limpar o seu nome. Porque daquele momento que a gente consegue olhar para as nossas dívidas e ver a nossa situação, que era onde eu me encontrei, que eu olhei, nossa, isso não era fisicamente, isso era mentalmente. Falei, nossa, a minha mente, apesar de eu ser uma pessoa de fé, era como se fosse duas partes assim da minha mente. Né? Que a gente estuda aqui, que você tem a sua mente consciente e a sua mente inconsciente. Então a minha mente consciente, ela estava super animada, ela estava super dedicada, trabalhava pra caramba, né? Super esforçada, super organizada, mas a minha mente inconsciente, ela não estava na mesma vibe, na mesma conexão que a minha mente consciente. A minha mente consciente estava buscando muitas coisas corretas, mas a minha mente inconsciente era aquela mente que estava lá embaixo daqueles ossos secos, destruída, precisando de reconstrução. Então, eu fui criada na igreja católica, e aos 14 anos eu comecei a ir na igreja evangélica. Hoje eu tenho 38 e sempre frequentando a igreja evangélica. Então eu tive a mente assim bem
bem fechada para algumas coisas, né? Então, apesar de eu ser uma pessoa de muita fé, existiam coisas para mim assim que eram muito difíceis de desenvolver, né? Então, esse ano de 2019 para mim foi um marco na minha vida. Tanto que eu terminei o ano, eu falava assim, gente, o ano de 2019 foi o melhor ano da minha vida. E aqui em casa, as pessoas olhavam para mim e falavam, do que você está falando? Né? Do que você está falando? E daí eu falava, foi o melhor ano da minha vida, o melhor ano da minha vida. Eu sempre estava falando, porque o que aconteceu na minha mente em 2019 não aconteceu em todo esse tempo indo na igreja. Não que você não possa ir na igreja, porque eu vou na igreja. Mas eu estou dizendo que é um processo, como eu vi que a Isabela colocou aqui, é um momento, né? Aquelas informações já tinham sido passadas para mim outra vez e eu rejeitei, eu não aceitei aquilo. Eu falei, não, isso não é para mim, né? Então, para que se consiga verdadeiramente, efetivamente limpar o nome e sair do ciclo da dívida e nunca mais se endividar, antes mesmo de se pagar a dívida, antes disso é necessário se mudar a mentalidade, mudar a mente, mudar os sentimentos, porque até mesmo as minhas orações, eu orava, eu falava, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou boa, eu sou honesta, eu sou justa, eu sou amorosa. Em nenhum momento da minha vida eu quis ficar devendo. Eu já comprava tudo extremamente calculado, sabendo exatamente o valor das parcelas que eu ia poder pagar. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Então eu fui entrando, desde os primeiros momentos da minha oração, eu fui entrando num ciclo de vitimismo, de conformismo. E quando eu li esse livro falando, olha, a culpa não é do diabo, a culpa não é do banco, a culpa não existe culpados. A questão está dentro da sua mente, a sua mente cria a sua realidade. E eu já tinha lido isso na Bíblia, que Salomão fala, o homem é o que ele pensa. Mas eu não entendia que não era só os pensamentos conscientes, mas era tudo aquilo que você também pensa no teu estado inconsciente. É tudo aquilo. E eu também nem tinha ideia de quantos pensamentos a gente tinha por dia. E quando eu fiquei sabendo de quantos mil pensamentos, a quantidade que a gente tem, e se cada pensamento desse se envolver com o sentimento e poder criar alguma coisa, quando eu vi a minha situação, eu falei, nossa, desculpa gente, mas eu vou falar um palavrão, eu não sou merda, não sou dessas, eu vou falar um palavrão, não é merda, é bosta. Nossa, que bosta de vida é essa? Que pensamentos são esses, né? E então eu vi que eu precisava realmente daquele momento. Esse livro mesmo, 40 Dias de Fé e Milagres, eu não sei dizer quantas vezes que eu li. Eu acabava, eu começava, eu compartilhava, mandava foto para um, e também não fiz sozinha, porque eu já sou assim comunicativa e já falei, se eu tenho que mudar minha mente, você também tem, e já estava naquele momento que eu queria fazendo todo mundo mudar a mentalidade também, falar assim, se eu tenho que mudar a mentalidade, todo mundo tem que mudar a mentalidade também, e já fui compartilhando, tirando foto, e quando foi em agosto de 2019, a minha mente tinha mudado tanto, aconteceu tanta coisa dentro de mim, que eu tava assim, explodindo. Eu falava, meu Deus, eu preciso, por mais que eu tivesse compartilhado com alguém, eu falava assim, eu preciso falar, eu preciso, e eu não sabia
com quem falar, e daí eu comecei a orar e pedir, e veio esse nome na minha mente, ordem cronológica. Eu falei, ordem cronológica? Que negócio que é esse de ordem cronológica, né? Eu fui ver o que era ordem cronológica, eu falei assim, pra mim ordem cronológica é uma sequência de fatos, é alguma coisa assim. Eu fui ver ordem cronológica, daí ficou aquele nome, ordem cronológica, na minha mente, alguns dias, né? E eu orando assim, porque pedindo a Deus orientação. Não pedi a Deus orientação quando fui me enfiar nas dívidas, né? Então, daí deu no que deu, né? Quando fui empreender. Mas agradeço também porque foi necessário, né? Apesar de tudo, eu me sinto muito bem hoje, muito melhor do que me sentia antes. E daí eu falei, nossa, daí pesquisei no YouTube, eu falei assim, será que deve ter algum canal no YouTube com esse nome, ordem cronológica? Daí eu falei, eu pesquisei lá, não achei nada, daí eu fiquei assim, olha, foi uns 15 dias até eu entender o que o Espírito Santo estava falando pra mim. Foi uns 15 dias que eu chamo de Espírito Santo, daí você lê um livro lá de metafísica, tá lá como centelha divina, daí você lê um livro lá de um cientista que não está mais trabalhando na NASA, mas está vivendo a espiritualidade, ele fala o eu superior. Então, eu chamo de Espírito Santo, que é essa conexão da santidade interior em nós. E daí eu entendi que era para criar esse canal no YouTube. Daí eu não sabia o que colocar lá, eu falei, meu Deus, eu não tenho assunto. Antes eu tava falando que eu tinha, né? Eu orava, tem tanta coisa pra mim falar, eu preciso falar. E daí quando eu entendi, eu falei, mas o que eu vou falar? Daí foi quando eu fiz a leitura desse livro. E durante a leitura desse livro, eu tive a intuição de fazer o Ho'oponopono nosso de cada dia. Porque era a mistura de oração que eu tinha feito, que eu estava fazendo muito bem para mim. Porque nesse processo todo, né, conforme a gente for conversando mais, eu vou contando, eu conheci o Ho'oponopono. E apesar de todo o meu medo em praticar, eu fui à essência tentar descobrir a história, o porquê dessa filosofia, e por que psicólogos, terapeutas holísticos, por que eles incentivam tanto as pessoas a praticar o Ho'oponopono. E o meu cabelo de crente medrosa ficou aqui em cima, assim, ó. Quando eu comecei a tentar descobrir o que era o tal do Ho'oponopono, falei, e eu não encontrei nenhum crente falando do Ho'oponopono. Uma pessoa falar assim, olha, eu sou crente, eu sou evangélica, pode praticar o Ho'oponopono que você não vai para o inferno. Eu não encontrei ninguém. Eu falei, meu Deus, mas olha o que eles falam desse Ho'oponopono, parece coisa de Jesus. Daí assisti um vídeo, outro, daí comecei a ler vários livros assim e encontrei o livro Limite Zero, do Joe Vitale. Apesar de ter umas coisas lá que ainda batiam um pouco de frente com a minha crença, eu abri meu coração para aquele livro. E daí eu falei, nossa, que coisa, né? É muito de Jesus isso aqui. Mas eu não consegui me identificar com a forma como que era praticada, justamente por minhas crenças religiosas, né? As repetições, as formas das orações. Daí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Eu vou fazer do meu jeito, porque se for para dar certo, vai dar certo do meu jeito. Então, o que eu fazia? Isabela, vê se você acha aquela cordinha lá que eu fiz, que eu falei para guardar. O que eu fazia? No começo, eu tentei praticar fazendo as repetições, mas aquilo ali não se encaixava comigo. Então, como eu entendi que quando eu sentisse a dor, eu tinha que limpar, então eu praticava durante o meu dia, falando as repetições, repetindo
repetindo: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grato. Cada vez que eu sentia uma escassez, uma raiva, eu falava: ai Jesus, meu Deus do céu, Espírito Santo, eu sinto muito por estar me sentindo tanta pobreza, tanta escassez, eu sinto muito por estar sentindo isso, me perdoe, eu te amo, sou grata. E fui praticando. No começo eu tinha tanto medo do japamala que eu fiz isso aqui, ó. É uma cordinha com um nozinho, porque eu falava: eu não vou arrumar um japamala pra mim, porque vai saber, né, o que essas pessoas fazem com o japamala, depois eu vou comprar um negócio desse, eu não, vou fazer o meu próprio. Mas assim, mesmo na cordinha eu tinha dificuldade. Então eu comecei quando eu ia orar, eu fazia a minha oração normal, começava orando normal, e conforme eu aprendi, e conforme em vez de eu fazer as reclamações, falar: meu Deus, por que tudo isso acontece comigo? Eu falava: Senhor, me perdoe por permitir que esses sentimentos tal entrassem no meu coração. Eu sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. No começo, logo que eu comecei a misturar todo esse conhecimento de física quântica, de lei da atração, de Bíblia Sagrada e Ho'oponopono, que foi a maior mistura que eu fiz, né? No começo da oração ali, eu percebia que eu levava, assim, às vezes de 10 a 15 minutos para sentir aquela mudança de estado de vibração no meu corpo. Você sente quando o teu corpo muda, que tá mais leve, que você não tá sentindo mais tanta carga. Mas depois eu lembro que às vezes eu me conectava com algum sentimento ruim, e o que eu acredito? Que eu posso melhorar mais, a cada dia mais. E eu acredito que essa minha mudança, ela pode te ajudar, ela talvez possa te ajudar com a transformação que houve em mim, a mudança da minha vida, né? E talvez possa te ajudar de alguma forma. E eu sinto que é uma grande responsabilidade, tanto em me expor, né, nesse canal aqui no Instagram, em expor a minha história, né, e uma responsabilidade também porque eu acredito que essa minha exposição possa sentir como um incentivo, que você que está vendo essa live não precisa ficar desesperado, ou não dormir à noite, ou não querer atender um telefone. Nossa, quantas vezes eu não quis atender o telefone? Vamos dizer que é meu telefone. Eu não quis atender o telefone. Eu vi o telefone tocando, meu corpo inteiro estremecia, dos meus pés à cabeça, assim, e eu falava: misericórdia. Tinha horas assim que o primeiro pensamento falava: por que essas pessoas não morrem e ficam me ligando? E daí logo eu me corrigia, eu falava: meu Deus, eu sou crente, como que eu posso desejar a morte de um ser humano? Mas era verdade, era o que estava acontecendo lá dentro de mim, e eu não aceitava aquilo, eu não aceitava. Então, eu passei um processo intenso de olhar para mim mesma, olhar lá dentro e tentar identificar o que estava atraindo aquela situação para mim e por quê. Porque se eu estou lendo esse livro aqui e esse livro fala para mim que o problema está dentro da minha cabeça, então, meu Deus, o que eu vou fazer agora para mudar minha cabeça, né? E é um passo a passo, não é uma coisa de um momento para o outro, porque já pensou? Tem uma parte, se eu não me engano, agora eu não me lembro, fugiu aqui, mas tem uma parte na Bíblia, se algum dia eu achar, eu até faço uma publicação dela lá, que o Senhor, ele não revela as coisas aos seus filhos se eles não estão preparados para ouvir, né? Então, várias coisas não foram reveladas a mim, várias coisas foram reveladas a mim,
Mas outras tantas várias coisas não foram reveladas, porque como que ele ia me dar uma carga para me carregar que eu não tinha capacidade? Eu estava completamente destruída, o meu inconsciente, não a minha mente consciente, porque ali você já é racional, você já sabe das suas responsabilidades, você já é um ser humano, adulto. Então, só que lá dentro de você, eu olhava, eu falava, nossa, eu tenho que entender realmente quem que é Deus. Eu estou vivendo uma vida dentro da igreja. Eu falo que eu amo a Jesus, eu falo que eu amo a Deus, e eu estou devendo. E se eu estivesse devendo só para um? Mas eu estou devendo para um monte de gente. E ainda tem muitas vezes que eu não quero que eles me liguem, eu não quero nem ouvir a voz deles. Eu amaldiçoando os bancos e correndo das pessoas. A pessoa que vive endividada, ela não tem um pingo de paz se ela tem um pouco de senso, né, de responsabilidade. Que tem outras que não tem, né, mas tudo é um processo. Até mesmo esse senso de responsabilidade. Então, esse engatinhar para a limpeza, rumo a esse nome limpo, antes mesmo de começar a engatinhar, é necessário esse processo de reconstrução. E o que eu quero estar propondo aqui para vocês agora? Você tem uma dívida? Você tem uma conta? Você deve para alguém? Talvez não esteja atrasada, talvez você veja aquele montante, né? E o que acontece? Às vezes a gente deixa as coisas explodir, né? Não foi meu caso, sabe? Desde o primeiro momento que eu vi que eu ia ficar endividada, não foi meu caso. Eu tentei tudo que eu sabia. Eu tentei tudo que eu sabia nos meus conhecimentos técnicos. Eu tentei tudo que eu sabia na questão que eu tinha aprendido sobre empreendedorismo. Eu cortei todos os meus gastos. Eu tentei aumentar os meus ganhos, mas quanto mais eu pensava nas dívidas, mais dificuldade em ganhar dinheiro eu estava sentindo. Então, não foi o caso de não tentar. E talvez você também não seja essa situação de não tentar, mas talvez é um estado de consciência. Porque o que eu entendi, que não existe escassez no universo. Uma vez eu pensava que o deserto era escasso. Pensava, lá no deserto não tem nada. Não tem nada. Tanto que a gente, né, quando fala que está passando por uma dificuldade, por uma prova, né, a gente fala, estou no deserto. Muitas coisas que o ser humano precisa para sobreviver não tem no deserto. Mas lá é um outro estado, é uma outra situação. Quem já nasceu para viver no deserto tem abundância, né? Os seres vivos que estão lá, que foram preparados para viverem lá, eles têm o que eles precisam em abundância. Então, não existe escassez no universo. Deus, ele não existe escassez nenhuma. Isso, como diz Salomão, é uma ilusão também. Então a gente foi ensinado a viver numa ilusão que existe pobreza, que existe escassez, que existe, né? Nós estamos todos nesse estado mental. Mas Deus, ele não é escassez. E se eu sou filha de Deus, eu não preciso passar pela escassez. Eu não preciso passar pela pobreza. Passar sim, mas eu não preciso viver essa pobreza, né? A minha mente tem que ser abundante, a minha mente tem que ser próspera, a minha mente tem que gerar frutos, minha mente tem que ser criativa, a minha mentalidade, os meus pensamentos. E
contribuindo assim também com os meus sentimentos. Os meus sentimentos têm que ser abundantes, os meus sentimentos têm que ser prósperos, os meus sentimentos têm que ser a essência de Deus. E quando eu vi o valor montante que eu estava devendo, eu olhei, isso foi agora no finalzinho de 2019, que eu já estava preparada para realmente encarar minhas contas. Eu falei, nossa, realmente, se eu estou devendo, eu não estou vivendo a essência divina em mim, né? Não estou, porque se o universo é abundante e não tem abundância na minha vida, se Deus é abundante e próspero e eu tenho extrema dificuldade em encontrar prosperidade, então eu tive que dar alguns passos para trás e reaprender de novo, né? Em 2019, quando eu li o livro aqui, depois de vários choques na minha mente, né? Vários circuitando tudo, eu vi que eu tinha que dar uns passos à frente e estudar coisas que eu não tinha interesse. E quando eu entendi tudo não, boa parte, para começar a resolver os meus problemas, eu dei alguns passos para trás para aprender sobre finanças novamente, coisa que eu já tinha aprendido uma vez, achava que entendia, mas hoje comecei a abrir a minha mentalidade, buscar o conhecimento com outra mentalidade, né? Então eu quero propor um exercício para vocês. Se você puder escrever aqui para mim, qual que é o seu maior desejo, não o seu desejo, só me fala se você tem um desejo. Tem um desejo, escreve, tenho um desejo. Quer escrever qual que é o desejo? Escreve aqui, eu tenho um desejo. Qual é o seu maior desejo? Para você ter uma ideia, quando eu li esse livro aqui, eu não conseguia falar qual que era o maior desejo. Eu só conseguia pensar nas dívidas. Só conseguia pensar. Então o meu maior desejo era ter dívidas. Eu queria pagar as dívidas, mas eu não conseguia pensar em dinheiro. O que você escreveu ali, Isabela? Eu não conseguia pensar em dinheiro, eu só conseguia pensar em dívidas. Se falasse pra mim, você tem vontade de comer alguma coisa diferente? Eu só pensava, eu preciso pagar minhas dívidas. Você quer sair? Você quer conhecer um lugar diferente? Eu preciso pagar minhas dívidas. Eu tava assim, ó, hipnotizada. Tanto que eu conheci uma pessoa em 2019, trabalhei com ela em 2018, e ela me chamava, depois de alguns períodos trabalhando com ela, ela me chamava de a sofrida. Conheci ela em 2018. Depois de um tempo de amizade, ela falava, Charlene é sofrida, não tá sofrida mais, né? Que ela viu parte do processo ali. Porque a única coisa que eu pensava era em pagar e daí aquilo gruda em você, no teu semblante, você tenta, mas aquela situação fica ali impregnada, né? Então vamos ver, você consegue falar qual que é o seu maior desejo? É o emprego, é prosperidade, é renda, é o dinheiro trabalhando para mim,